O universo compartilhado da Pixar. Essa teoria diz que todos os filmes da Pixar acontecem dentro da mesma linha do tempo. Tudo começaria em Valente, onde a magia aparece através da bruxa, dos feitiços e da transformação de humanos em animais. Essa força seria o primeiro sinal de que a vida na Terra poderia mudar. Com o tempo, essa mudança alcançaria animais, objetos e máquinas. Os insetos de vida de inseto teriam consciência. Os brinquedos de Toy Story ganhariam vida. Depois, a inteligência chegaria às máquinas, criando carros conscientes em carros. No futuro, os humanos destroem a Terra. Isso levaria aos eventos de Wall-E, com o planeta abandonado e a humanidade vivendo no espaço, dependente da tecnologia. Quando a Terra se recupera, os animais voltam a ocupar um lugar importante, como em Ratatouille e Procurando Nemo. Em Monstros S.A., os monstros viveriam em um futuro distante. As portas usadas por eles não seriam simples passagens para quartos infantis. Seriam máquinas do tempo, usadas para voltar ao passado e coletar energia das crianças. Boo teria aprendido a viajar entre épocas para reencontrar Sully, até se tornar a bruxa de Valente. James Bond é um codinome. Nessa teoria, Bond não é um único homem, mas uma identidade passada de agente para agente ao longo de décadas. Isso explicaria por que o personagem muda de rosto, idade e personalidade, mas continua carregando o mesmo nome e o mesmo número. De Sean Connery nos anos 60 até Daniel Craig décadas depois, cada Bond parece ter um jeito diferente de agir. Alguns são mais frios, outros mais irônicos, outros mais violentos. Mesmo assim, todos são apresentados como James Bond, o agente 007. A ideia é que esse nome funcione como uma lenda criada pelo MI6. Quando um agente sai de cena, outro assume a identidade para manter viva a imagem de um espião quase impossível de matar. Isso também ajuda a explicar as mudanças de continuidade entre os filmes. Em algumas fases, certos eventos parecem ter acontecido. Em outras, eles simplesmente não combinam mais com a idade ou a história do personagem. Em vez de tentar fazer tudo caber na vida de um único homem, a teoria trata James Bond como um título secreto. Não importa quem esteja por trás do nome, para o mundo, James Bond sempre volta. Jack é um viajante do tempo. De acordo com esta teoria, Jack Dawson não era apenas um passageiro. Ele seria um viajante do tempo, enviado para 1912 com uma missão de impedir que Rose morresse antes da hora. Tudo começa com alguns detalhes estranhos. Jack fala sobre pescar no lago Wissota, porém esse lago ainda não existia quando o Titanic afundou. Ele também promete levar Rose para andar em uma montanha-russa em Santa Mônica, que só foi construída anos depois. Jack conhece lugares e experiências que ainda não deveriam existir, e isso muda o papel dele na história. Jack não entra na vida de Rose por acaso. Ele aparece no momento exato em que ela está prestes a se jogar do navio. Se Rose pulasse, o Titanic poderia parar e talvez nunca bater no iceberg da mesma forma. Então, Jack salva Rose para preservar a linha do tempo. Por isso ele parece tão diferente das pessoas ao redor. O cabelo e o jeito de falar, tudo nele parece deslocado daquela época. Jack não pertence ao Titanic. Ele só estava ali para garantir que Rose sobrevivesse e que a história acontecesse exatamente como precisava acontecer. Coringa é um veterano de guerra. A teoria diz que, antes do Coringa se tornar o maior vilão de Gotham, ele teria sido um soldado, talvez ligado a operações especiais, treinado para agir sob pressão e transformar qualquer lugar em uma zona de guerra. Isso explicaria por que ele sabe usar armas, explosivos e distrações com tanta precisão. O Coringa não parece improvisar. Ele planeja ataques coordenados e muda de estratégia quando algo sai do controle. Mesmo cercado, ele continua calmo, como alguém acostumado à guerra. A teoria também aponta para o jeito como ele entende interrogatórios e guerra psicológica. Ele não quer apenas matar pessoas, ele quer quebrar a ordem e mostrar que policiais e políticos também podem ser manipulados. É como se ele odiasse o sistema porque um dia fez parte dele. Até suas cicatrizes poderiam ser marcas de combate ou tortura. E quando ele fala sobre soldados morrendo sem ninguém se importar, a frase parece pessoal demais para ser apenas uma provocação. Dentro dessa teoria, o Coringa é um homem destruído pela guerra. Alguém que voltou sem acreditar em regras ou instituições. Neo ainda está dentro da Matrix. A teoria diz que Neo nunca saiu da Matrix.
Zion, as máquinas e até a guerra contra os sentinelas fariam parte de uma camada mais profunda da simulação, criada para dar aos humanos a sensação de liberdade. Isso explicaria por que Neo continua demonstrando poderes mesmo fora da Matrix. Ele consegue parar máquinas no mundo real usando apenas a mente. E mesmo cego, ele ainda enxerga as máquinas como se estivesse vendo algum tipo de código. Para a teoria, isso é um sinal de que ele ainda está dentro de um sistema. A própria existência de Zion também se encaixa nessa ideia. A cidade seria uma falsa saída, um lugar onde os humanos que rejeitam a Matrix acreditam estar livres, quando na verdade continuam sendo controlados. Até a rebelião faria parte do plano das máquinas, porque pessoas que pensam ter escapado param de procurar a verdadeira prisão. Neo não é apenas o escolhido para destruir a Matrix. Ele é uma peça dentro de uma simulação ainda maior. E a maior ilusão não seria o mundo falso criado pelas máquinas, mas a ideia de que algum dia ele realmente escapou. A origem foi tudo um sonho. Nessa teoria, tudo o que acontece no filme seria um sonho criado dentro do próprio subconsciente de Cobb, como uma forma de enfrentar a culpa pela morte de sua esposa. Isso explicaria por que o mundo do filme parece seguir uma lógica tão estranha, e quase tudo acontece de um jeito conveniente demais para levar Cobb até o mesmo ponto: aceitar o passado e voltar para os filhos. Até os personagens podem ser vistos como projeções, guiando Cobb por esse processo. Ariadne o força a olhar para a culpa que ele esconde. Saito resolve sua situação com uma simples ligação, e Mal aparece como a parte da mente dele que ainda tenta impedir que ele siga em frente. No final, Cobb gira o peão, porém não espera para ver se ele cai. Para a teoria, isso mostra que a realidade já não importa. Ele escolheu aquela versão porque era a única em que podia ficar em paz. De acordo com a teoria, a missão inteira não era sobre invadir a mente de outra pessoa. Era sobre Cobb construir um sonho profundo o bastante para conseguir deixar suas angústias para trás. Kevin virou Jigsaw. A teoria diz que Kevin de Esqueceram de Mim cresceu e se tornou Jigsaw. A ideia é que tudo começou na infância, quando ele foi abandonado pela família e precisou defender a casa contra 2 criminosos. Kevin parece só uma criança esperta, mas ele mostra algo muito parecido com o método do Jigsaw. Ele observa os invasores e monta armadilhas específicas para cada situação. Kevin aprende cedo que ninguém vai protegê-lo, então ele cria suas próprias regras. Em vez de apenas escapar do perigo, ele passa a controlar o perigo. Anos depois, essa lógica poderia evoluir para a filosofia do Jigsaw. Colocar pessoas em testes extremos para forçá-las a valorizar a própria vida. Até o gosto por gravações, bonecos e cenários preparados combina com essa leitura. Dentro dessa teoria, Esqueceram de Mim não seria só uma comédia de Natal. Seria a origem de um homem que transformou armadilhas caseiras em punições cuidadosamente planejadas. Charlie criou o Expresso do Amanhã. A teoria diz que Expresso do Amanhã é uma continuação secreta de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Charlie Bucket cresceu, herdou a fábrica de Willy Wonka e, muitos anos depois, se tornou Wilford, o homem que criou o trem dos últimos sobreviventes da Terra. A ideia começa com a própria fábrica. Ela era um lugar fechado, cheio de tecnologia impossível, comida artificial e máquinas estranhas. Quando Charlie herda tudo, ele também herda o jeito de pensar de Wonka, transformando um espaço isolado em um mundo inteiro, onde cada vagão tem uma regra. Em Expresso do Amanhã, o trem funciona como uma nova fábrica. Cada vagão parece uma sala diferente, cada grupo tem uma função, e todos vivem presos dentro de uma máquina que nunca pode parar. Até os Oompa-Loompas entram nessa leitura. Na fábrica, eles eram os trabalhadores escondidos que mantinham tudo funcionando. No trem, essa ideia aparece de forma ainda mais sombria, como pessoas pequenas que foram extintas e usadas para sustentar o motor. Assim como Wonka testava crianças para escolher um sucessor, Wilford manipula Kurtz para descobrir quem pode assumir seu lugar. Dentro dessa teoria, Charlie não escapou do mundo de Wonka. Ele só levou esse mundo para o fim da humanidade. Jar Jar Binks era um Lord Sith. A teoria diz que Jar Jar Binks não era apenas um personagem atrapalhado. Na verdade, ele seria um Lord Sith escondido à vista de todos, fingindo ser inocente enquanto manipulava os eventos que levariam à queda da República. Mesmo parecendo desajeitado, ele sobrevive a batalhas impossíveis, desvia de tiros e luta com uma precisão estranha para alguém que supostamente não sabe o que está fazendo. Para a teoria, essa sorte seria o uso disfarçado da força.
O comportamento dele também parece calculado. Ele fala de forma infantil e faz todos subestimarem sua presença. Em vez de parecer ameaçador, ele se esconde atrás da própria incompetência. O ponto mais importante vem quando ele ganha poder político e propõe dar poderes de emergência a Palpatine, abrindo o caminho para o nascimento do Império. Sem essa decisão, o plano do Sith talvez não avançasse tão rápido. Dentro dessa teoria, ele não estragou a galáxia por acidente. Ele foi uma peça essencial no plano de Palpatine, um manipulador que venceu porque ninguém jamais levou ele a sério. Nemo nunca existiu. A teoria diz que depois do ataque da Barracuda no começo de Procurando Nemo, Marlin teria perdido todos os ovos. Nemo seria uma criação da mente dele, uma forma de lidar com a dor de ter perdido a família inteira. Isso explicaria por que a jornada do filme parece seguir as fases do luto. Marlin começa preso no medo, incapaz de aceitar qualquer risco. Depois passa pela raiva, pela negação, pela culpa e, aos poucos, aprende a soltar aquilo que não consegue controlar. Em latim, Nemo pode significar ninguém. Então, quando Marlin passa o filme inteiro procurando Nemo, ele estaria literalmente procurando alguém que não está mais ali. Dentro dessa teoria, Dory também tem um papel importante. Ela representa o movimento contrário ao trauma. Enquanto ele vive preso ao passado, Dory esquece, continua nadando e força ele a seguir em frente. No fim, encontrar Nemo não seria reencontrar um filho perdido. Seria Marlin finalmente aceitando a perda e aprendendo a viver depois dela. Harry Potter imaginou Hogwarts. A teoria diz que Harry Potter nunca saiu da casa dos Dursley. Hogwarts e o mundo bruxo seriam uma criação da mente dele, uma forma de escapar de uma infância marcada por abuso e solidão. A ideia começa no armário embaixo da escada. Harry vive isolado e tratado como um peso pela própria família. Então, sua mente cria um lugar onde tudo se inverte. Em vez de ser uma criança rejeitada, ele descobre que é especial. Em vez de viver preso, ele é levado para um castelo cheio de aventuras e pessoas que enxergam seu valor. Até os personagens podem representar partes dessa fuga. Rony seria a família que Harry nunca teve. Hermione seria a segurança e inteligência que ajudam ele a sobreviver. Dumbledore seria a figura paterna que guia seus passos. E Voldemort seria o medo mais profundo de Harry, a ideia de que a dor e a morte dos pais ainda controlam sua vida. Hogwarts não é apenas uma escola de magia. É o refúgio que a mente de Harry construiu para suportar uma realidade cruel demais. Aladdin se passa no futuro. A teoria diz que Aladdin não se passa no passado, mas em um futuro muito distante. Agrabah pareceria uma cidade antiga, mas na verdade seria o que restou do mundo depois de uma civilização avançada desaparecer. A maior pista estaria no gênio. Quando ele sai da lâmpada, ele faz imitações, piadas e referências que só fariam sentido milhares de anos depois da época em que o filme parece acontecer. Para a teoria, isso não é apenas humor. É sinal de que o gênio conhece a cultura moderna porque viveu nela. A própria tecnologia mágica também entra nessa leitura. Tapetes voadores, objetos encantados, transformações e poderes impossíveis poderiam ser restos de uma tecnologia tão avançada que, para as pessoas daquele mundo, virou magia. Agrabah seria uma sociedade reconstruída sobre ruínas antigas. Até a lâmpada funcionaria como uma espécie de máquina esquecida, capaz de alterar a realidade para quem soubesse usá-la. Dentro dessa teoria, Aladdin não encontrou um objeto mágico de um reino antigo. Ele encontrou uma relíquia de um futuro perdido. E o mundo de Agrabah não seria uma fantasia do passado, mas o eco de uma humanidade que recomeçou do zero. Se você gostou do vídeo, tem muito mais vindo por aqui. Se quiser acompanhar os próximos, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.